Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 151 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo, Ricardo Bizarra, João Jabur, Kleber Santos e André Fleury, recebendo hoje o empresário e militante político Caio Kolbe para discutir os rumos da política local, estadual e nacional. O meu bom dia aqui para João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Ricardo. Bom dia a toda a nossa grande audiência. Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Bizarra. Bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. André Fleury. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E Caio, bom dia. Obrigado pela sua presença. Bom dia aos amigos aqui da mesa. Bom dia aos ouvintes. Muito bem, João Jabur. Muito bom. Vamos começar pelo panorama nacional, nosso Café com Política deste meio feriado, né? E falando um pouquinho de mudanças que estão sendo desenhadas e serão efetivadas no panorama partidário, no setor partidário brasileiro, que tem impacto, inclusive, até na governabilidade, como ocorreu nesta semana com os anúncios e praticamente confirmação da federação que será formada entre o União Brasil e o Partido Progressista. Ela vai ter o nome de União Progressista e as lideranças desses partidos anunciaram o que para mim nesse momento causa o maior impacto, uma possível saída, uma quase certa saída do governo Lula, né? Chegando à metade do mandato, já passando da metade do mandato, aliás, começa um fenômeno, um processo que sempre se verifica nos governos e nos processos eleitorais, né? O desembarque do poder, porque não é conveniente, porque não interessa ou porque não é estratégico. E isso parece que vai acontecer mais uma vez, Kleber, e causando um impacto considerável no governo federal, não é? Porque PP e União são partidos que têm muitos deputados, aliás, vão formar com essa federação a maior bancada do Congresso Nacional. Sem dúvida, João, União Progressista, eu diria que essa união que juntou União Brasil e PP vai ter um impacto enorme nas eleições de 2026, realmente. Já o ano que vem o impacto vai ser grande. Primeiro porque agora eles formam a maior bancada do Congresso, com muita força política, muito dinheiro de campanha e presença em mais de 1.300 cidades. Quer dizer, passa a ser o grande partido brasileiro. Agora, não é só vantagem também, vem as consequências. Eu estou vendo aí uma coisa muito séria, e a gente eu estava assistindo essa semana, vi o Segala aqui em Bauru comentando sobre isso, né? Porque foi uma coisa de cúpula e que não se ouviu bases, né? Dificilmente nessas horas os caciques se reúnem, decidem e só comunicam quem está lá embaixo. Então, o que eu estou vendo aí? Vai exigir muito jogo de cintura também, não só em nível federal, mas também em nível regional, principalmente em estados e municípios, onde os dois partidos hoje são adversários. Vai ter cidade que, de um lado, vai ter que abrir mão de candidatura, vai ter que vai ter que compor, ceder espaço. A questão da vaidade aí não vai ser fácil administrar, porque tem os comandos de um lado e do outro. Então, vão existir muitos desafios regionais com lideranças que vão precisar de muita maturidade para somar, ao invés de brigar. Na prática, isso mexe com a formação das chapas, com o uso do fundo eleitoral e pode até influenciar, né, bastante a disputa presidencial. Quer dizer, ela chega com peso, mas também com muita coisa para resolver internamente, além da questão do governo federal. Caio Kolbe, bom dia. Oi. Bem-vindo. Bom dia, Jabur. Como é que vai o Resenha 444, seu grupo no WhatsApp, que eu tenho acompanhado e tem tido boas discussões políticas? Tá funcionando. Realmente a ideia é ser um fórum de troca de informações e de expressão de opinião. Ninguém está lá para convencer ninguém de nada, mas o espaço está aberto para que as pessoas se manifestem, coloquem suas ideias e tal, e também compartilhem informações. Então, está sendo um exercício bacana.
Bacana, muito bom. A discussão política saudável é o que nós precisamos muito nesse país e nessa cidade também. Caio, ainda na sequência deste assunto da federação que vai ser formada entre a União e o PP, além do impacto que isso deve causar no governo federal, que deve perder o apoio dessas duas fortes frentes políticas, há um impacto também na própria disputa eleitoral, né? Porque o União, ele tem hoje como pré-candidato a presidente o Ronaldo Caiado, né? E o PP, o presidente Ciro Nogueira, manifesta seguidamente apoio ou a sua simpatia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso vai mexer com o tabuleiro ali da direita, né? Dos lançamentos de candidatura da direita. Tem também Tarcísio na expectativa, tem outros, Ratinho Júnior. Como é que você analisa esse quadro a partir da federação que vai ser formada? Olha, Jabur, como foi dito, é realmente um movimento estratégico e significativo em termos políticos, porque vem aí 109 deputados federais, 14 senadores, 6 governadores, enfim, uma capilaridade, como o Kleber mencionou, muito grande, e claramente um movimento de político e eleitoral. É um movimento de um projeto de poder desses dois partidos, né, unidos em federação, e visando sim a eleição de 2026. Eles têm o Ronaldo Caiado, já se colocou como pré-candidato. Eu acho que é um nome forte, é um governador muito bem avaliado, é um cara muito experiente na política, quer dizer, desde lá de 1989, pela UDR, enfim. Então, eu acho que a centro-direita aí vai ter claramente uma candidatura forte para a eleição do ano que vem, agora formado, independente da questão aí do bolsonarismo, independente da questão aí da eventual candidatura do Tarcísio, seja pelo Republicanos ou seja pelo PL. Então, eu acredito que é um movimento bem forte, sim, e vai ser competitivo. Ô Caio, a centro-direita não estaria um pouco desorganizada, muitas mãos para mexer numa mesma situação? Você tem o Kassab, que lança uma hora Tarcísio, outra hora o Ratinho, se o Tarcísio não for, mas se ele for, dispensa todo mundo. Então, e depois você tem um outro campo, né, da centro-direita, que na minha avaliação, que é o PSD e o MDB, que aí são partidos de centro, né? Que são os dois maiores partidos hoje no Brasil em termos de número de prefeituras, 850 o PSD, 750 o MDB, são fortes também. O Kassab sinaliza que o candidato do partido vai ser o Ratinho, que também é um governador muito bem avaliado. Eu ouvi ele dizer, ele só não vai ser se ele não quiser, né? Mas acho que é normal que hajam mais candidaturas. Quer dizer, vai ter uma candidatura de centro-direita, candidatura da direita, candidatura da centro-esquerda. Quer dizer, no primeiro turno é normal. E, obviamente, que o resultado da eleição a gente já mais ou menos sabe. Quer dizer, vai ser um segundo turno entre o Lula e um desses candidatos, né? O Kleber, que é especialista, sabe disso, quer dizer, né? E obviamente, aí o segundo turno vai estar em aberto, né? Vai ser diferente enfim, cada eleição é uma eleição, mas eu acho que todos eles estão disputando, Bizarra, essa posição no segundo turno. Não vai ter uma candidatura hegemônica, na minha avaliação, né? Esse movimento do União Progressista confirma isso. Eles têm um projeto de poder e um projeto para o país. Eles vão apresentar, até disseram que é uma aliança da prosperidade, né? Já tem um slogan, uma chamada, um propósito, enfim, e acho que isso é positivo, né? Até porque o Brasil precisa de propostas, o Brasil precisa ter programas, os partidos precisam ter programas. Romper essa polarização também. A polarização é estéril, porque não tem discussão efetiva sobre políticas públicas, e nós precisamos evoluir, né, para uma disputa, enfim, em que os partidos, as federações se coloquem em termos programáticos para oferecer um projeto de poder, um projeto
de gestão para o país. Então eu vejo isso como positivo. André Fleury, bom dia, meu companheiro de Jornal da Cidade, editoria de política. O Kleber Santos citou há pouco as confusões que essa federação pode causar nos municípios. Bauru é um exemplo claro disso, né? Coloque os nomes, por favor, aí, de quem está de um lado, quem está do outro, para o nosso ouvinte internauta entender o Frankenstein que isso o que vai se configurar aqui na nossa cidade. É verdade, Jabor. Bom dia, nossos ouvintes. Olha, para quem não sabe, a federação partidária, ela funciona basicamente como um único partido, né? Então, independe se são dois partidos que a compõem, né? Os seus integrantes vão ter que seguir as decisões tomadas pela cúpula da federação. E isso se estende a nível nacional para os municípios também. Qual que é o problema de tudo isso, né? Aqui em Bauru, o PP, o Progressistas, é presidido pelo pai da prefeita Suelen, que é o Dozimar Rosim, e o União Brasil, né, vem do rescaldo do antigo Democratas, da vereadora Chiara Ranieri, que preside o partido, da ex-vereadora Chiara, né, e do vereador Segala, atualmente, que são dois agentes políticos aí aqui em Bauru da oposição, né? São dois atores da oposição. Agora, fica um pouco difícil, né? Você ser incorporado, né? Ou ser incorporado, não, perdão, mas formar uma federação quando a nível municipal são dois partidos divergentes no cenário político local. Aí tem gente que já tá falando de uma debandada, viu, João, do União Brasil, a depender do cenário aqui em Bauru. Isso significa que talvez o vereador Segala possa caminhar para o PL, né, a depender do cenário do PL aqui em Bauru também. A gente vê o vereador Cabo Elinho aí, que foi eleito pelo PL, muitas vezes votando até com o governo, né? Por outro lado, o Marcinho Teixeira tem sido um pouco mais firme. Vamos acompanhar. Quem viver verá, né, como diz o ditado. Kleber, a gente observa nesse momento que tem havido um esforço, às vezes até muito estranho, um esforço dramático de pré-candidatos tentando se colocar no cenário de alguma forma, seja no plano municipal, quanto estadual ou nacional. Você tem observado bastante isso, é a sua área de atuação profissional, inclusive, né? Como é que fica essa situação? As pessoas continuam cometendo os velhos erros de forçar a barra em internet ou mesmo na mídia tradicional? É verdade, João. Tem muito já pré-candidato fazendo postagens diariamente, gravando vídeo todo dia. Isso é ótimo porque é a hora realmente de criar conexão, de gerar empatia, de se posicionar emocionalmente, para se aliar também com as emoções do eleitor, enfim. É um momento muito importante para isso. Mas tem muito candidato que eu tenho observado, e você colocou muito bem, na verdade já está vendo aquela invasão no feed do Instagram, do Facebook. A gente agora tem visto muita gente do nada aparecendo bastante, né? Então, o que está acontecendo que eu tenho percebido que isso não é legal para eles, que eles vão perceber lá na frente, João. Candidato confundindo espontaneidade com improviso. Então ele sai gravando vídeo sem critério, fazendo graça, pulando em frente da câmera, e sem perceber ele vai consolidando uma imagem pública que a psicologia chama, e hoje a psicologia está muito presente, a neurociência muito presente nas eleições, não é mais só a simples propaganda, publicidade. Ele passa a transmitir uma imagem que a psicologia chama de bobo da corte. Bobo da corte, ou seja, o eleitor passa a ver aquele candidato como alguém engraçado, mas não confiável, divertido, mas não preparado. Então são coisas muito diferentes. E a gente sabe, ninguém vai dar a chave de um estado, de uma cidade, para quem não leva a sério, para o bobo da corte. Então, para não cair nessa cilada, o caminho é buscar orientações, né? É entender esse novo marketing político, emocional e eleitoral, que ensina já, dá para aprender até ser espontâneo, mas sem perder a autoridade. Uma imagem mal construída agora pode comprometer tudo lá na frente. Então tem que ter cuidado. Rede social é uma baita ferramenta na política, só que tem que saber usar com muita inteligência. É o que a gente não está vendo aí muito. Então está na hora de ter cuidado com isso. O limite ali entre a gracinha e o ridículo está tênue. Quer comentar, Caio, sobre isso?
Na verdade, eu gostaria de fazer uma observação. Não, isso é a especialidade do Kleber, eu não vou me Está dado o recado aí, né, para os pré-candidatos, e nós teremos muitos no ano que vem. Certo. Em relação à dificuldade da federação, que é no nível municipal, né, que foi mencionado, você mencionou, o Fleury mencionou, eu, ano passado, como presidente do PSDB, vivi essa dificuldade com cidadania, né? Foi uma confusão enorme aqui entre o PSDB e o Cidadania, porque os dois partidos não estavam alinhados em relação ao propósito de cada um dos partidos para a eleição municipal. Inclusive, tivemos aquele problema do diretório da federação. O Cidadania deu um drible na gente e conseguiu registrar na Justiça Eleitoral um diretório da cidadania, perdão, da federação, e nós ficamos mais de 3 meses para tentar reverter esse processo. Conseguimos já perto do início do processo eleitoral e tal, e foi uma confusão. Realmente, a ideia de fusão partidária é interessante na cúpula, pensando num projeto nacional, né, que é o caso, como foi mencionado, mas a execução a nível município é complexa. É complexo. Aliás, o seu ex-partido, o PSDB, que você cita aí, né, dessa federação com o Cidadania, agora caminha para uma fusão, diferentemente da federação, caminha para uma fusão com o Podemos, não é? Essa é outra situação, essa situação é melhor, porque realmente aí surge um novo partido, um único novo partido. Isso é uma situação mais adequada. Mais fácil para decidir, porque internamente decide-se no voto ali se houver divergência e tudo caminha normalmente, né? É um movimento, enfim, interessante, né? No caso do PSDB, mais ou menos de sobrevivência, né? Diante do histórico, da perda de protagonismo, mas eu acho que válido. Acho que é uma decisão coerente, né? É uma decisão realmente de reconhecimento da dificuldade do partido, que perdeu muito protagonismo, né? Foi grande, passou a ser médio, hoje é pequeno, corre o risco de se tornar minúsculo na próxima eleição. Isso, obviamente, que quem tem mandato no partido e tal se preocupa, né? Embora que eu quero fazer uma observação também, que, apesar disso tudo, o legado do PSDB, tanto a nível nacional como a nível estadual e mesmo nos municípios em que dirigiu, vai permanecer para sempre. O PSDB foi mas um grande partido, né? Um partido programático, como eu mencionei, um partido de ideias, um partido bom de gestão, um partido vinculado à academia, intelectuais, bons gestores, mas infelizmente por uma série de circunstâncias aí políticas, desde a disrupção de 2018, a eleição de 2018 foi a onda disruptiva, atingiu em cheio o PSDB, né? O Geraldo Alckmin em 2018, depois de ter sido 3 vezes governador de São Paulo, teve 4,5% dos votos na eleição para presidente, contra 46% do inexpressivo deputado federal Jair Bolsonaro. Quer dizer, uma onda disruptiva absurda, né? E a partir daí tivemos dificuldade também em 2022, com a candidatura do João Dória, que acabou não se confirmando. E, desculpa eu falar desse assunto, depois de 2024, o grande equívoco do PSDB de escolher o Datena para ser o candidato a prefeito de São Paulo, isso mostrou o desespero do PSDB, quer dizer, a falta de compromisso com o propósito do partido, ao escolher uma pessoa de fora sem o menor vínculo com a social-democracia, sem o menor vínculo com a história do partido, e ainda acabou que acabou ainda sendo protagonista de um episódio bizarro, né? Na cadeirada. Na cadeirada, quer dizer, então tudo isso mostra como o PSDB foi perdendo, infelizmente, né, a sua essência, foi perdendo, enfim, o seu DNA e, portanto, eu acho que esse momento de fusão e tal é um movimento, na minha opinião, adequado. Ô Caio, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando aqui de essência de partido, né, do PSDB, que, enfim, chegou a colocar um Datena. Você observando bem a essência dos partidos, aquilo que o partido realmente representa e tal. Eu me lembro que quando você foi candidato, uma vez candidato a deputado, muita gente te falava, eu lembro que quem estava perto, para que você fosse para um partido que você teria muito mais condição de se eleger, porque você teria uma votação boa, porém,
num partido como o PSDB, era muito voto que se exigia na época. Parece-me que o corte chegou a 100 mil votos em torno disso. O ranking era difícil. Era né? muito difícil. O ranking. E tanto que você teve uma votação grande e você não foi eleito, enquanto um candidato que teve menos que você aqui na cidade de Jaú, pelo PV, foi eleito deputado federal e você tinha o dobro dele e você não foi. E você dizia sempre, não vou por causa do que é o PSDB, do que representa, né? a identificação de partido. Comigo, né? Passado todo esse tempo, você ainda tem essa mentalidade? Hoje, você vendo tudo que é partido, na verdade, que é um aluguel atrás do outro, você alugaria outro do partido ou você ainda manteria mesmo aquilo? Não, eu vou ficar nele porque eu sou fiel a ele, porque a gente não tem visto é o partido também ser fiel a nenhuma ideologia, nenhum candidato. Em tese, né, Kleber, quer dizer, a militância política partidária deveria ser por convicção e por comunhão com a ideologia e com o propósito, com os programas de governo do partido. Então como você mencionou, eu sempre fui do PSDB pela identificação, né? Eu sempre me identifiquei com o PSDB, com os seus quadros, com os seus projetos, com as suas lideranças muito inspiradoras e tal, mas a gente sabe que, em boa parte dos casos, os partidos funcionam como um veículo para candidaturas, né? E hoje isso ainda está mais evidente, né? Em que os partidos têm pouca consistência programática. Fundo bilionário, né? Um fundo bilionário. Dependendo aí do tamanho do partido, né, ter esse recurso, e existe muito pouco esse vínculo, essa ligação, essa identidade. São poucos os partidos programáticos no Brasil, né? São poucos os partidos programáticos no Brasil. Mas não deveria ser assim, né? Deveria haver essa identificação entre a pessoa que representa o partido e o programa, as ideias do partido. Eu não me arrependo nunca de toda a minha história de militância no PSDB, porque eu sempre acreditei no partido, na proposta, no propósito, na essência. São 7h58. Nós temos ainda uns 2 minutinhos para mais um assunto do Panorama Nacional, nesta primeira meia hora do Café com Política, que recebe como convidado hoje o empresário, também militante político, bastante conhecido em Bauru, o Caio Kolbe. Um assunto que também é destaque da semana, já não é desta, já vem de outras, é a descoberta de fraudes no INSS. Aliás, vejo aqui agora uma manchete nacional dizendo que a investigação, isso é do UOL, uma investigação contra a fraude acha R$1.100.000 com um agente da Polícia Federal. Como se vê, a ramificação desse escândalo deve ser maior do que a gente imagina. Mas eu queria analisar do ponto de vista político, Kleber, na segunda meia hora nós vamos falar de temas locais, então vamos fechar com esse tema aqui, a primeira. Analisando, na sua opinião, Kleber, isso tem algum impacto no governo federal? Impacto político, prejuízo político para a sequência aí dos fatos, para a própria possível candidatura à reeleição do presidente Lula? Olha, João, esse escândalo das fraudes do INSS vem na pior hora possível para o governo Lula, no momento em que a popularidade dele está em queda, e o mais grave é que esse caso atinge justamente os aposentados e pensionistas. Por quê? Porque é uma das bases mais fiéis do presidente Lula. Eu vi a pesquisa essa semana, é bem dividido, e inclusive um pouco a mais para ele. Então, é uma base importante para ele. Ele aparece ali como um pai, como um protetor para boa parte dos idosos. Então, essa é a imagem nas entrevistas qualitativas que se tem dele. Então, o que ocorre nesse momento, mesmo que esse roubo tenha começado em governos passados, aumentou demais no governo Lula. Então, essa ligação é natural, explodiu agora, então é natural que a ligação de todo esse rolo com o governo atual se faz. Então, se você olhar nas redes sociais hoje, o assunto está fervendo, o desafio agora é estancar isso, reconquistar essa confiança. Então, além de devolver
o dinheiro roubado, que parece que o país não tem tanto dinheiro assim para devolver esse dinheiro que roubou dos aposentados, não adianta só jogar também em nota oficial. Vai ter que fazer uma comunicação com muita empatia, o governo explicar bastante, porque senão essa conexão que existe entre o governo federal, entre o governo Lula e os aposentados, que é uma base importante nesse momento que ele está tentando levantar, porque está em queda, está tomando várias iniciativas, vai ter que ter muito jogo de cintura para tentar estancar o problema, essa quebra de vínculo que está tendo justamente com os aposentados. E depois que quebra, é muito difícil reconstruir. Café com Política nesta sexta-feira, tranquila, calma em Bauru. No meio feriado, nós estamos recebendo como convidado o empresário Caio Kobe, aqui na bancada conosco o André Fleury, o Kleber Santos, Ricardo Bizarra, para discutir as coisas da política local agora nesta segunda meia hora. E eu vou começar pelo André, que acompanha muito de perto e relata aos leitores e aos internautas do JCNet, também da 96 aqui no Café, no Cidade 360, tudo o que acontece, principalmente na Câmara Municipal, que tem sido o polo gerador das últimas notícias, né, André? São dois fatos aí, ou um fato mais recente e mais polêmico, que foi a aprovação do projeto de lei enviado pela prefeita Suelen Rosim, que criou secretarias, 3 novas, que realocou cargos ou cancelou alguns a pedido do Tribunal de Justiça, e também cria secretários adjuntos, entre outras tantas providências que tem no projeto de lei, que é longo, né? E eu queria que você fizesse rapidamente uma colocação para situar o nosso ouvinte internauta. Depois a gente vai ouvir a opinião do Caio e do Kleber sobre esse fato que causou e ainda causa muito burburinho na cidade. Pois é, né, João? Um projeto votado no atropelo. Para quem não lembra, chegou pela primeira vez na Câmara em fevereiro desse ano, mas tinha uma série de erros. Aí a Prefeitura mandou de novo no final do mês passado, uma semana antes de ele ser aprovado, portanto há 2 semanas. E a Câmara votou ele na segunda-feira com uma atuação aí muito questionável de vários vereadores, né, pela supressão de novo das comissões, pelo desprestígio das comissões permanentes, na verdade. O projeto ele cria cargos, ele extingue cargos que foram derrubados pelo Tribunal de Justiça lá atrás, ele cria 3 novas secretarias, muda o nome de algumas secretarias, isso está sendo pouco falado, mas está preocupando aí secretários municipais, porque muda o carimbo também, né? Então tem que carimbar com o nome das novas secretarias. A lei já foi sancionada e foi sancionada com equívocos de novo, né? O que irritou ali a cúpula do governo, porque foi mal organizado. Como tinha muitas emendas, como tinha muita mudança no projeto, teve que compilar tudo depois que foi feito. E a publicação em Diário Oficial também foi registrada com equívoco. Agora, o governo vai ter que sentar lá para ajustar isso e publicar de novo a lei com as devidas correções. Caio, vem a calhar essa aprovação da lei agora, justamente porque havia um prazo para o governo demitir esses cargos que foram derrubados pelo tribunal lá em 2023. Né? O governo perdeu tempo, foi muito tempo de espera para mandar para a Câmara o projeto. Poderia ser um pouco mais cedo? Olha, Fleury, houve tempo hábil, né? Porque, como você falou, a decisão do TJ é de 2023, então tudo que é feito em cima da hora de afogadilha é mais difícil de ser, enfim, bem definido. Há um questionamento, né, por parte da sociedade, se há necessidade das novas secretarias, até mesmo do cargo de diretor adjunto, né? Isso vai meio contra aí um princípio de austeridade, até ter sido feito esse questionamento para a prefeita, que se elegeu, eu vi algumas notícias no JC, em 2020, inclusive, prometendo uma administração enxuta e austera, e, portanto, mas pelo que rumo das coisas, o projeto foi aprovado assim de afogadilho. E tem aí um outro tema também, né, Fleury, que é o 3º assessor para a Câmara de Vereadores. Isso que eu ia falar, né, Caio? A vontade de gastar não é só do governo, né? Da Câmara também, né? Que acho que, na minha opinião, totalmente inadequado, totalmente desnecessário. Quer dizer, cada vereador já possui 2 assessores que, enfim, auxiliam o mandato do vereador, fazem contato com a população. Então, isso aí tem um viés totalmente político, né? E repito, e com falta de zelo pelo dinheiro público. Não só o 3º assessor, né, Caio? A Câmara também está discutindo agora
a possibilidade, isso é uma discussão interna lá no Veia Público ainda, mas está discutida a possibilidade de se implementar vale alimentação para vereador, né? Os vereadores que já ganham 14 mil reais aqui em Bauru precisam de um vale aí para É um absurdo, porque almoçar. teve né, um poxa aumento vida. da remuneração muito expressivo da gestão passada em relação a essa. E aí incorporar mais um benefício também, acho que vai totalmente... Falta de bom senso. E vamos lembrar Inclusive aqui... de zelo pelo dinheiro público. Vamos né? lembrar aqui, né, que tudo isso cria custo, cria gasto, e tudo isso incide sobre o gasto com pessoal previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita o gasto na Câmara a 70%, né, do orçamento da Receita Corrente, no caso da Câmara do 10º, né. A Câmara está quase chegando, já está quase atingindo o limite de gasto com pessoal previsto pela LRF, e tem previsão aí de pedir uma verbinha a mais, justamente para contornar isso, porque se eu posso gastar 70, por exemplo, eu tenho um orçamento de 100 mil, o máximo são 70 mil, né? Basta que eu coloque 120 mil para gastar um pouquinho mais com o pessoal, né, cara? É uma contabilidade criativa aí. Entendi, mas eu não sabia essa questão do vale alimentação, mas o terceiro assessor eu sou totalmente contra. Eu acho que a sociedade, inclusive, precisa aproveito aqui a oportunidade como membro da sociedade, cidadão, para externar aí o meu desacordo com essa iniciativa. Eu queria colocar o Kleber Santos nessa discussão do ponto de vista mais amplo da questão do segundo mandato. O segundo mandato, Kleber, ele tem características diferentes do primeiro, né? Desde que foi instituída a reeleição, eu não me lembro exatamente o ano, o Caio talvez se lembre, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, foi né? no 90. segundo, foi no primeiro para que ele pudesse assumir no segundo. Foi entre 95 95 e 98. Isso. Foi no final, entre Exatamente. 95 e 98, para que ele pudesse disputar a eleição de 98 e governar de 99 a 2012. Exatamente. E esse processo de reeleição, assim como a gente estava discutindo há pouco, a federação, são novidades na política, são encaixes da política que parece que tem tempo de vida útil, né? E que se esgotam, né? Tem tempo de validade. E é isso que eu queria ouvir do Kleber, mas pode falar primeiro, Kleber. Pode fazer sobre isso. Depois eu passo a bola para você. Então, Kleber, segundo mandato. Aliás, existe a maldição do segundo mandato, né? Em geral, o primeiro é bom, é considerado bom, o segundo pode ser um desastre. Na verdade, é assim, o primeiro mandato, ele já é uma campanha para o segundo mandato. Então, o prefeito, o governador, o presidente, onde tem reeleição, ele já começa o primeiro mandato com muita preocupação, querendo sempre agradar mais, querendo não tomar medidas ruins, medidas amargas. Ele vai tateando até para terminar bem o primeiro mandato, porque ele vai ser submetido novamente a um julgamento popular e é ali que vai decidir se ele continua, se ele ganha mais um mandato ou não. Esse é o ponto. O segundo... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Exato. Aí no segundo mandato, ele já está mais tranquilo, né? Então, tudo aquilo, muita coisa que estava represada, que estava combinada, que estava conversada, aí no segundo mandato coloca em prática, porque não vai ter mais essa terceira eleição seguida. E normalmente também, toda medida mais polêmica, normalmente ela já é discutida, já colocada em votação, já colocada para caminhar no começo do governo, para também dar mais tempo de esquecimento, de outros fatos vão tomando conta depois e aquilo que não foi legal acaba sendo esquecido pela população. O que tem que ter muito cuidado, porque dependendo da narrativa, dependendo de como essa informação chega à população, do envolvimento das pessoas, aí sim, ou isso pode diluir, ou pode até ficar como até uma mágoa, como uma decepção, como uma traição, depende do fato em si. Mas nesse caso administrativo, normalmente se faz e depois acredita-se que vai diluir até lá na frente. Caio, pode complementar. Não, Você ficou com vontade entusiasmado. Devemos acabar com a reeleição, afinal de contas? Eu cheguei a essa conclusão, sabe, que realmente o Instituto, sabe, o Instituto da Reeleição para cargo executivo não funciona exatamente pelo que o Kleber mencionou. O incumbente, ele deixa de tomar medidas e decisões que precisariam ser tomadas por conta do cálculo político que é feito, né? Do cálculo político, porque ele está pensando exatamente em sua reeleição. Então eu acho que isso inviabiliza, mostrou na prática que não é melhor. E acho o seguinte, acho que poderia ter um segundo mandato, mas não
na sequência. Quer dizer, deveria... Aliás, eu acho que precisava de uma reforma política, aí sim mais abrangente, que limitasse o número de mandatos para cargos do Legislativo, por exemplo. No máximo, 2 mandatos. Aí, na sequência, inclusive, para o cargo de Legislativo. Nos Estados Unidos, para presidente é assim, só pode governar 2 vezes, né? 2 vezes nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil deveria ter, na minha percepção, para o Legislativo apenas 2 mandatos. 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado estadual. Deixei de ser vereador, posso ser candidato a deputado estadual. 2 mandatos. Posso ser candidato a deputado federal. Isso promoveria uma oxigenação nos parlamentos e também daria uma oportunidade para que mais cidadãos exercessem cargo público. O princípio da alternância no poder, que é da democracia, né? Então, é pilar da democracia. Exato, então acho que isso é uma coisa que... Porque, você vê, casos de pessoas que têm 5 mandatos de vereador, 6 mandatos de deputado estadual, 6 mandatos de deputado federal, quer dizer, isso é ruim para a democracia. Isso é ruim para a democracia. Né? Os prefeitos que saem do mandato, cumprem 2 mandatos, depois voltam a terceira. 2 mandatos de novo. Também é ruim para a democracia, sabe? É ruim, quer dizer, precisa haver uma limitação de número de mandatos, para que haja essa oxigenação, para que haja essa possibilidade de que mais cidadãos tenham a experiência de exercer um cargo público, né? E nesse contexto aí eu também cheguei à conclusão, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que foi o principal beneficiário, né? Chegou a fazer uma meia-culpa e dizer que realmente foi até dito, olha, deve ser um mandato de 5 anos, né, Kleber? Sim. E um mandato só e tal. Mas eu acho que o sujeito que fez um bom mandato, ele poderia ter a possibilidade no Executivo também de voltar, mas não na sequência, viu, Kleber? Porque também a competição é muito desigual. O sujeito ser candidato no cargo versus o opositor, os demais pretendentes. É muito desigual a competição. Né? O cara leva muita vantagem estando no cargo, concorrendo contra os que estão pleiteando o cargo. Há um argumento aí de quem está governando, principalmente, que 4 anos seria pouco e talvez esse fim da reeleição pudesse vir acompanhado de 5 anos de mandato. Eu não sei o que vocês acham disso. 5 anos de mandato. Talvez um tempo razoável, meia década, né? E eu até abri, na minha percepção, eu até achei que deveria ser... Olha, ele pode voltar numa próxima eleição, mas não na sequência. Na sequência, porque isso, como o Kleber muito bem pontuou, isso muda a atitude do líder do Executivo no cargo, porque ele está pensando, já está em campanha, como disse o Kleber, ele está em campanha para o próximo pleito. E isso não é bom para a sociedade. Tá certo. Há mais um assunto local importante aí dos últimos dias, o André pode também fazer uma resenha, um relato, um resumo, foi a decisão do Tribunal de Contas do Estado que determinou à Prefeitura de Bauru que altere substancialmente a licitação para a terceirização do término da estação de tratamento de esgoto e também a continuidade, a gestão dela junto com a drenagem urbana, André. Para quem não lembra, o governo mandou no ano passado, aliás, em 2023, para a Câmara um projeto pedindo autorização para promover a concessão do sistema de esgoto aqui, a iniciativa privada. Houve uma discussão muito grande no município, inclusive na Câmara, naquela altura. A oposição deixou aquela sessão, enfim. O edital foi lançado em dezembro do ano passado, prevendo a concessão aí durante 30 anos. Muita gente se manifestou, o Caio, inclusive, manifestou preocupação com esse edital, o Codese manifestou preocupação com esse edital, as gigantes do saneamento básico manifestaram preocupação com o edital, e foi o Tribunal de Contas que veio a resposta, né? Uma dessas empresas, dessas gigantes do saneamento, a EGEA, né? contestou, impugnou esse edital no Tribunal de Contas e veio, enfim, a decisão final da Corte na quarta-feira, em julgamento que começou às 10 da manhã ali na sessão, no plenário do Tribunal de Contas, e basicamente o critério que a Prefeitura estava adotando para definir o vencedor, que é a melhor técnica e o menor preço, né? O Tribunal decidiu que está errado, né? E como esse critério é uma premissa do edital, quer dizer, a partir dele se originam todos os dispositivos ali, isso caracteriza, significa em outras palavras, o próprio refazimento ali da maior parte do edital.
O governo tem chamado isso de alterações pontuais, Caio. Alterações pontuais ali. Um certo eufemismo. Um certo eufemismo ali, né? Essa decisão, Caio, é um certo alívio para você? Quer dizer, você alertou isso lá atrás, né? Muita gente alertou isso lá atrás também. Como que você recebe essa decisão do Tribunal de Contas? Olha, Flori, eu acho que o importante é que isso seja feito da forma mais transparente possível. Eu fiquei muito impactado pela gigante do setor ter sido a autora, né, no caso a EGEA, uma das empresas gigantes do setor, ter sido a autora da ação, questionando o critério de melhor técnica, né? E o entendimento da corte foi exatamente, acolheu, né, a posição da empresa e tal, o que demonstra uma certa fragilidade do argumento da Prefeitura de Bauru. Então, acho que para a Prefeitura de Bauru agora não resta outra alternativa que não adequar o edital, né, a essa determinação do tribunal para que esse processo possa seguir adiante, né? O mais importante para Bauru, para nós bauruenses, é que, né, que esse processo, nesse momento, siga adiante, a licitação seja feita para que, enfim, esse imbróglio da estação de tratamento de esgoto tenha uma solução. Agora a prefeitura recebeu um certo abacaxi, né? Porque a mudança no critério significa também refazer o edital a partir de algum novo critério. Existem alguns ali na nova lei de licitações, mas ninguém sabe ao certo qual vai ser adotado. O fato que a gente pode cravar aqui já é que o edital vai ter que ser refeito, vai ter que ser republicado, os prazos vão começar a correr. Enquanto isso, o Bauru tá perdendo tempo aí sem tratar esgoto, né, cara? Sim, está perdendo tempo. Faz tempo, né? Tempo, né? A obra foi interrompida em 2021. setembro de 21, né? Verdade. Estamos caminhando para 4 anos, né? É bastante tempo. E o pano de fundo de tudo isso, agora são 8 horas e 21 minutos, nós estamos recebendo o convidado Caio Kobe aqui no Café com Política. O pano de fundo de tudo isso é que a gente observa uma maioria avassaladora da prefeita na Câmara Municipal de Bauru, né? 15, 16 vereadores, no total de 21. E mesmo assim ainda um certo atropelo, um jogo de interpretação de regimento interno, até de lei orgânica, algumas ações judiciais, enfim. A Câmara de Bauru vive um conflito consigo mesmo, né? Em relação ao executivo, muita gente dizendo que há uma submissão absoluta, que ali não se respira mais. Aliás, o Segala esteve aqui essa semana, colocou tudo isso. Eu queria ouvir do Kleber sobre essa relação executivo e legislativo, Kleber. Quando que ela deixa de ser saudável? Quando que ela deixa de respeitar aqueles princípios da harmonia mais independência? Como é que você tem analisado, como bauruense, né? Você tem visto o noticiário, tem visto aí as críticas à atuação do Legislativo, algumas decisões de pura interpretação de regimento, às vezes sem a participação do consultor jurídico da casa, em outras vezes com muita participação do consultor em outros momentos, enfim, a gente vive uma crise institucional praticamente nesse sentido. Na verdade, o sonho de todo executivo é ter maioria no legislativo, né? Porque como a nossa democracia, você tem que estar sempre negociando, tem que estar convencendo o legislativo, ou o legislativo convencendo o executivo para tomar determinadas medidas. O legislativo está ali, cada um representando um segmento da sociedade, ou uma faixa da sociedade, enfim, uma bandeira diferente. Sim, quando há essa maioria, para o executivo facilita demais aprovar, e para o legislativo é importante porque ele acaba conseguindo atender os eleitores dele, atender o segmento que ele representa. A única coisa é realmente, João, esse limite, né? O limite do que é bom para todos, republicano, o que é importante, o que é necessário para a maioria, daquelas, vamos dizer, particularidades. Só estou votando a favor porque eu sou desse lado, estou votando contra apenas porque eu sou do lado X ou do lado Y. Então isso é que tem que ter muito cuidado, principalmente num país em que não há, como o Caio falou, essa interrupção de eleição. A pessoa
acaba o mandato, vai para o outro, então tem que sempre ficar com cuidado nesse sentido, porque ele sempre vai para julgamento daqui a pouco. Então é importante que esse histórico seja bacana, cada um faça um histórico bom, um histórico que o eleitor dele lá na frente fala, puxa vida, ele foi lá e honrou o meu voto, é exatamente isso, e vou recolocá-lo de novo. Ele vai novamente para o julgamento. Então, isso é que tem que ter muito cuidado. Não votar apenas por estar de um lado ou por estar de outro, mas sempre justificar bem esse voto. Justificar por quê, né? Porque acho que quando se convence, quando há um porquê, não tem problema. O problema é quando começa a se votar de uma maneira simplesmente por estar de um lado ou de outro, né? Aí é realmente complicado. Então, maioria é bom, mas desde que haja um consenso nesse sentido. Assim, todo prefeito, todo executivo quer a maioria, porque sem maioria não governa, é difícil, né? Mas acho que o limite disso é que tem que ser muito bem pensado. Muito bem, olha, infelizmente não temos mais tempo, o Café com Política fica por aqui, agradecendo a você pela audiência. Caio, obrigado pela presença, pela participação, pela opinião. Obrigado pelo convite, um prazer. Vambora, Jabur? Vamos que o final de semana tá aí e nós temos muito o que fazer ainda, né, André? Temos duas ouvintes ilustres aqui acompanhando o café, viu? Vamos lá. A minha mãe e a Laís, minha namorada, são os dois amores da minha vida, estão ouvindo aí. Então manda, então aproveita, já manda. Aí, um beijo pra vocês. Até mais, gente. Tá certo. Vambora, Kleber! Vamos embora, ó, fica o convite aí, viu? Pro final de semana. academiadaneuropolitica.com.br. Confirme. academiadaneuropolitica.com.br. Muito bem, olha, Café com Política ficando por aqui, de volta na próxima sexta-feira. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a se falar na segunda, bem cedinho, às 6 da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.